seminário e também da escola dominical. E nós estamos aí reunidos aqui nesta manhã, e eu quero crer que Deus vai falar ao seu coração de uma forma especial. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta tão sublime oportunidade, Senhor, que nos concede, de estarmos na tua casa nesta manhã, para buscarmos a tua face, Senhor, para a aplicação da tua palavra, Senhor. Visita, meu Deus, meu Pai, nós que estamos aqui na tua casa. Guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai, esta transmissão, que seja, Senhor, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Abençoa, meu Deus, a cada lar, a cada casa, a cada família. Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus servos que estão nos seus lares, Senhor. Agora, meu Deus, meu Pai, para ouvir a tua palavra. Também, meu Deus, meu Pai, para estudar, ó Deus da glória. Que tu possa, meu Deus, meu Pai, guardar cada coração, que a tua palavra, que é fiel, ela possa surtir, meu Deus, meu Pai, mais um efeito para a qual ela foi designada, Deus da glória. E a tua palavra nos fala que quando nós nos debruçamos para ler, para estudar, meu Deus, meu Pai, para podermos aprender, Senhor, esta palavra ela traz bênção ao nosso coração, porque ela é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, é alimento para nossas almas. Foi isso que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Eu quero crer, Pai, que a tua palavra vai nos alimentar mais uma vez nesta manhã, para a glória do teu nome. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição, meu irmão, ela é um chamado à adoração e um alerta. O nosso texto áureo nos diz assim: ouvinde e adoremos e nos prostremos, nós ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95:6. A verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. É o nosso textual. Os objetivos da nossa lição: objetivo número 1, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. O objetivo número 2, entender que a adoração deve ser uma adoração verdadeira. E o terceiro, alerta. É preciso estar alerta diante da palavra do Senhor. O nosso texto de referência, no Salmo 95, nós temos o verso 1, 2, 3, o verso 8, o verso 9 e o verso 10. O verso primeiro diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos a sua face com louvores e celebremos com salmos. O verso 3: porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Não endureça o vosso coração, como no dia de Meribá, e como o dia da tentação no deserto. Verso 9: quanto aos vossos pais, que me tentaram, porém viram a minha obra. O verso número 10: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Amém? Nosso diácono Jatiniel vai estar louvando ao Senhor, e logo após a nossa professora irmã Lila vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 124 da nossa harpa. Amém. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai
vai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graça rendei-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoada, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém. E assim eu passo a palavra para a nossa missionária. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É um motivo bastante grato podermos estar aqui para, junto com os nossos irmãos, aprendermos a palavra de Deus. Você que está em casa, desperta, convida o povo, reúna a família, dê valor a esse trabalho. Primeiro, dê valor à palavra de Deus, que é preciosíssima e traz conteúdo maravilhoso para o nosso aprendizado. Valores, meninos. Estive aqui sentado, observando. É algo bem trabalhoso. Deus que abençoe Ricardo, Moisés, Diego, nesse trabalho, nessa obra. É coisa gratificante. Nós temos visto que tem surtido grande efeito, porque o culto online tem trazido almas para os pés de Jesus.
algumas almas já têm se rendido. Com certeza aquele que estava incerto de servir a Deus também já retornaram. Então eu quero convidar, irmão, participe conosco, participe da escola dominical, fale o que você está pensando, o que você está achando, participe ativamente e convide a todos para estar junto conosco. Pegue a Bíblia, reúna seus filhos, sua família de uma forma geral e esteja conosco, valorizando a palavra de Deus. Não é porque nós estamos em casa que não podemos adorar a Deus, não podemos servi-lo e não podemos sentir a presença dele. Muito pelo contrário, nós estamos tendo oportunidades imensas de conversar com Deus e de fazermos uma avaliação de quem somos, do que estamos fazendo e por que o servimos. E esse trabalho desses meninos, essas lives que eles têm feito, o culto online que eles têm feito, tem sido maravilhoso. Tem trazido reflexão para as nossas vidas e tem feito com que Deus se manifeste nas nossas casas, porque as paredes aqui, a igreja, ela é um lugar de nós nos ajuntarmos para junto adorarmos o Senhor. Mas, na verdade, a igreja é cada um de nós. Portanto, aproveite cada oportunidade que eles estiverem fazendo este culto online. Esteja presente, porque estamos trancafiados dentro de casa, sem podermos sair. E a palavra de Deus indo até nós é uma cura. Cura para nossas mentes, cura para o nosso coração, cura para os nossos medos, né? Porque tem muita gente que está com medo, tem muita gente que está confuso, tem muita gente que está em angústia. Então, quando é apresentado esse culto online, dá para você pensar, dá para você dobrar o joelho, dá para você cantar, dá para você adorar, dá para você se esbaldar dentro da sua casa, porque vale a pena. E nestes cultos, através da palavra de Deus, Deus tem curado vida. Então participe ativamente, acorde, já deite pensando na escola dominical. Eu sei que tem muita gente dormindo muito tarde, mas ponha como compromisso mesmo, de estar participando de todas as escolas dominicais. Nós vamos hoje estudar o Salmo 95, e no finalzinho é um fechamento do 81, que ele tem as características em alguns versículos semelhantes ao do 95. Então, o texto da introdução diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração. E é o que eu estou fazendo. Eu estou convocando cada um de vocês para adorarmos. E o salmista, nesse período que ele escreveu esse salmo, e nós sabemos que os salmos quase todos são hinos, eram hinários que o povo de Israel cantava nos períodos de ajuntamento e adoravam junto para engrandecer o nome de Deus. E nós podemos observar que o salmo ele traz uma lembrança. Primeiro, ele traz uma reflexão de quem é Deus. Todos os salmos falam da grandeza de Deus, fala do amor de Deus, fala da bondade de Deus. E o Salmo 95 não é diferente. Ele vem falando da adoração e também de uma reflexão de tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Então eu quero convocar você, junto conosco, para fazer uma reflexão através dessa palavra, desse salmo, do que Deus tem feito, do que Ele faz, e fazer com que a fé de cada um de nós sejam acrescentados através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muita gente está perdendo a fé, perdendo a esperança, mas não tenha medo, não perca a esperança, não perca a fé. Tudo passa e, com certeza, nas dificuldades, Deus estará presente. Aí ele faz uma convocação para adorarmos a Deus.
e trazer, isso é a introdução, e trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciarmos a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. É uma palavra, é uma introdução muito boa para o período que nós estamos vivendo. Período de angústia, de dor. Então, o Salmo 95 convida você, me convida todos nós que aqui estamos para adorarmos mesmo, e não para não negligenciarmos os alertas. Qual alerta? Aqui a Bíblia fala do alerta do que aconteceu com o povo de Israel, para que a gente não faça igual. Mas o alerta de hoje é para nós percebermos que as coisas estão acontecendo, e já não é mais tempo de nós ficarmos em dúvida a respeito da salvação, a respeito de Deus. Porque o alerta está aí, né? Quando a gente vê o momento difícil que estamos passando. No tópico 1 diz assim, um convite à adoração. Aí ele diz, Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo. O que é ceticismo, irmão? Nós estamos sendo convocados, chamados para adorar. O salmista estava convocando um povo que estava já desacreditando de Deus. Eles já estavam descrendo de tudo aquilo que Deus havia falado. Ceticismo é descrença. Ceticismo é incredulidade. Ceticismo é falta de crer. Então, o povo de Israel estava vivendo esse momento. E ele já não estava mais acreditando nas promessas de Deus. Ele já não estava mais acreditando que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido. Eles estavam envolvidos com um ceticismo tremendo. E isso dificultava eles poderem adorar a Deus, eles poderem entoar hinos com o coração aberto. Porque quando eu não consigo crer, eu não consigo expressar alguma coisa boa em relação àquilo que eu não estou acreditando. E o povo de Israel não estava crendo. Então, eles não podiam adorar, não tinham como cantar. E o salmista, que não fala o título de quem escreveu esse salmo, mas pelo que eu vim pesquisando, olhando, parece que é o Salmo de Davi. E a gente sabe que Davi era um verdadeiro adorador. Até na morte, na situação adversas, Davi conseguia adorar. Então, a gente, sem muita convicção, porque não achei texto que provasse, mas olhando a liturgia do culto, eu percebi que é de Davi esse salmo. E Davi sempre teve essa preocupação de trazer, de reunir o povo. Logo que ele teve a oportunidade de ser rei, ele logo quis botar em ordem as coisas que estavam fora do lugar na área espiritual. E ele convocou Asaf, junto com os levitas, para entoar louvor e para a adoração perfeita a Deus. Porque Davi tinha prazer nisso. Por quê? Porque Davi tinha prazer. Porque Davi sabia quem ele estava adorando, ele conhecia esses passos da adoração. Aí ele diz assim, vinde e cantemos. Então, são o convite de cantar. Aí alguém poderia assim, o povo de Israel, certa vez alguém disse, canta para nós um cântico novo. Canta para nós. Ele disse, como? Como nós poderemos entoar cânticos em terra estranha. Chegou um período que eles até gostariam de cantar, mas lhe foi tirado esse direito porque eles tinham sido levados para uma terra estranha. Mas antes disso, aqui neste salmo, a gente percebe que Davi vem, ou Davi não, o salmista, vem dizendo, vinde, cantemos ao Senhor. E cantar, no primeiro tópico, ele diz assim, louvar o Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. O louvar, irmãos, é algo que a gente tem que estar sentindo. Quando um filho seu faz uma coisa muito boa, que te traz muita alegria, você louva a ação dele. Você diz, meu filho, que coisa maravilhosa. Você hoje foi maravilhoso. Você fez isso e eu gostei muito do que você fez. Parabéns, meu filho. A mãe ou o pai,
ele louva o filho quando ele tem uma ação boa. Aquela ação que trouxe prazer, aquela ação que trouxe alegria para ele. E ele vai lá e agradece ao filho, pelo filho trazer tamanha alegria. Então, o louvor que o salmista vem dizendo deve ser dessa forma. É você trazer assim a memória, a irmã Lila trazer a memória assim, quem eu era, quem eu sou, o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. Eu começo a meditar dessa forma assim, e aí eu consigo entoar hinos de louvores a Deus em agradecimento. Pelo que Ele vai fazer? Não, pelo que Ele já fez. Pelo que Ele já fez na minha vida, pelo que Ele me prometeu e cumpriu, pela essa tão grande salvação. Isto é uma forma de adoração. Aí ele vem dizendo, louvar o Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. E agora uma reflexão. O louvor, o que eu canto? O que eu falo? Existem vários tipos de cântico, existem vários tipos de louvor, existem vários tipos de adoração. Mas a maior adoração é quando você leva a sua adoração ao Deus Criador. Quando você leva a sua adoração embasada numa reflexão da sua história. E aí você consegue ministrar aquele louvor com uma gratidão imensa que sai da alma, que sai do dentro do seu coração e consegue expressar através das palavras. Isso é louvor. Não é meramente eu vou cantar. Eu abro a boca e canto, sem até analisar o que eu estou cantando. Então, o louvor ele tem que ser com meditação. Junto com a meditação vem a adoração. Junto com a adoração vem alegria. Junto com a alegria vem a presença de Deus. Olha que coisa interessante. Uma coisa vai levando a outra. Quando o louvor é dirigido exclusivamente para Deus, não para exaltar o homem, não para exaltar... Às vezes tem hinos que fazem a confusão. Cuidado com o seu irmão que está do teu lado. Ele tem inveja. Tem hinos muito que falam disso. Mas esses hinos, irmãos, jamais eles vão glorificar a Deus. Jamais eles vão exaltar a majestade de Deus. O hino é aquele que reflete tudo aquilo que você está vivenciando e que você já viveu na sua vida com Deus. Aí ele diz assim, a grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. É o tópico 1 ainda, 1 e 2, acredito eu, porque a lição não mostra, mas é. Para quem são os louvores? Quais são os propósitos enunciados na letra? Ressalta a soberania e a graça de Deus? É uma pergunta. Fortalece o relacionamento entre Deus e o homem? É outra pergunta. Anunciam o sacrifício vicário de Cristo? É uma pergunta. Quando a irmã Lila... Eu não sou de cantar. Eu realmente não canto. Não tenho voz para cantar. Gostaria de tê-la. Mas eu acho assim, quando nós subimos na tribuna para louvar ao Senhor no púlpito, ou em nossas casas, a questão da minha pergunta é, estou louvando a Deus? Estou agradecida a Deus? Esse hino que eu estou cantando fala de Deus, mostra a eficácia de Deus, mostra a sabedoria de Deus, mostra a grandeza de Deus, porque qual é o propósito do louvor? É que os outros que estão ao redor de nós ouçam esse louvor e assim compunjam o coração deles para ser atraídos a Deus, não a mim. O louvor ele tem que ser para atrair a pessoa a Deus. E esse louvor mexeu com o meu coração. Esse louvor trouxe ao meu coração as lembranças boas. Esse louvor me faz lembrar do que Deus fez na minha vida e eu agora estou aqui fora. O louvor é para atrair os filhos de Deus, os chamados de Deus, para dentro da casa do Senhor.
Então, quando eu vou cantar, eu tenho que compreender que tem pessoas feridas, que tem pessoas machucadas, que tem pessoas precisando de um renovo. E quando eu vou cantar, essa coisa acontece na vida daqueles que estão a me ouvir. É isso que ele vem falando, é essa pergunta que ele faz. Então, precisamos, cada dia, aprendermos, cada dia, eu, irmã Lila, o que é a verdadeira adoração, o que é um louvor. E esse louvor aqui, irmão, em forma de salmos, ele fala muito claro sobre isso. Aí o tópico 1 diz assim, ele está acima de todos os deuses. Aí ele traz um texto muito grande que diz, do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar o Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que ele é grande rei. Eu tenho que ter uma visão única. Eu, a cada dia, tenho que ter uma visão única. A visão que eu tenho que ter é que esse Deus não é deuses. Ele é um Deus maior. Ele é um Deus que está acima das estrelas. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Mas para isso eu tenho que ser uma pessoa que adore a um Deus só. Na minha vida, na nossa vida, não pode existir deuses. Não. Esse Deus, ele está acima de todas as coisas. E esse Deus, ele exige de nós a adoração somente a ele. Somente a ele. E nós vemos que os israelitas, o povo que tiveram uma afinidade com Deus muito grande, que conviveram com Deus, que viram grandes milagres e grandes prodígios, se deixaram enganar pelos deuses das nações vizinhas. Por quê? Porque o nosso Deus, você não o vê. Você não vê Deus, mas você o sente. Aí está o problema de muita gente não conseguir dedicar a sua vida exclusivamente a Deus, porque ele não consegue ver. Ele acha, ao entendimento dele, é um Deus invisível, mas é um Deus que se sente através do Espírito Santo. Esse Deus está em mim, está em você, está em cada um que absorve a palavra de Deus, que o aceita como Salvador, através do vento, ruar, Espírito Santo. Mas para isso eu tenho que estar numa plena harmonia com esse Espírito Santo, porque aí eu vou conseguir entender que existe um Deus único, pleno, verdadeiro, grandioso, poderoso, e que não precisa de ajuda de ninguém, porque ele é um Deus único e verdadeiro. Aí ele diz, a Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. A adoração, irmão, sempre existiu na face da terra. Não foi só o povo de Israel que aprendeu a adorar. Antes do povo de Israel estar na terra, ou se tornar uma nação, um povo, já tinha outros povos. E nós não podemos esquecer que Deus nos fez um adorador. Nós, seres humanos, somos um adorador nato. Se você não adorar a Deus, você vai adorar outras coisas. E as nações vizinhas não conheciam a Deus. Quem veio trazendo a eficácia de Deus e que revelou a grandeza de Deus foi o povo de Israel, porque os grandes prodígios e os grandes milagres que Deus fez para ser visto foi através da nação de Israel. Então, aquele povo vizinho, eles não adoravam a Deus, eles adoravam deuses. Mas que tipo de deuses? Eles iam lá e imaginavam um Deus. E essa imaginação, eles faziam deuses para si. E o povo de Israel, eles veio com esse costume, porque no Egito tinha muitos e muitos e muitos deuses. Tanto que quando Deus pegou o povo de Israel, tirou do Egito, e quando Moisés subiu para trazer as tábuas da lei, rapidinho o povo se deixou levar.
Fizeram um bezerro e, com a capacidade de uma mente doentia, disseram: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E adoraram aquele Deus, e cantaram, e fizeram festa. Interessante, irmão, como a gente tem uma mente tão pequena em relação ao nosso Deus. E aí a gente vê como Moisés reverenciou Deus numa hora dessa, como Moisés conseguiu, naquele momento tão difícil, Moisés conseguiu mostrar sua adoração a Deus. Quando Deus chama ele, ele acha que está tudo perdido, porque ele fica nervoso, quebra as tábuas da lei, e aí Deus chama ele e diz: pega mais 2 pedras, lavra ela e traz até mim, e eu lhe darei uma outra lei, farei tudo de novo. E Moisés achou aquilo tão magnífico, tão bondoso de Deus, que ele começou a falar das grandezas de Deus e se prostrou. Quando eu e você nos prostramos diante da vontade de Deus, quando eu e você nos prostramos a fazer aquilo que Deus determina através da sua palavra, nós estamos o adorando. Nós o estamos magnificando o seu nome. E nós aprendemos a cada dia que devemos, minutos, dias, horas, fazermos isso, adorarmos o nosso Deus. Então, ele é um Deus que está acima, porque ele é soberano. Por que Deus está acima? Porque foi Deus que criou céus e terra. Deus criou todas as coisas, ninguém foi primeiro, foi primeiro do que Deus, porque foi ele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e formou o homem com as suas próprias mãos. Então, ele é um Deus que está acima de todos os deuses. Uma coisa interessante que a gente pode observar: os deuses que se levantaram feitos de imagem de escultura se quebram, não andam, não falam, não ouvem. É deuses criados pela mente humana. Mas os deuses, humanamente falando, aqueles grandes homens que acabaram se denominando como deuses, que Buda e tantos outros poderosos aí, que os homens em várias nações aí reverenciam, morreram. Allan Kardec, Buda e outros deuses aí que se levantaram, que o homem adorava como Deus. Onde eles estão? Eles estão mortos, esperando o dia da ressurreição. Mas o nosso Deus, ele está acima dos deuses, ele não morreu. Ele não morreu. Ele está vivo. Ele habita dentro de você. Ele conversa com você. Por isso, toda adoração, todo louvor deve ser dado ao nosso Deus. E aí ele diz aqui num texto interessante que as nações vizinhas imaginavam que o Senhor seria meramente uma divindade local. Dá para compreender isso, porque hoje em dia a ciência se multiplicou, a inteligência do homem está muito mais aberta, o Espírito Santo habita em nós e nos ensina. Naquele tempo não, que o Espírito Santo ele só passou a habitar no homem após a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo. Aí Jesus foi para o Pai e deixou para nós o Espírito Santo. E ele nos ensina aquilo que nós precisamos aprender a cada dia. Aquilo que a gente precisa entender, que a gente não consegue entender. Mas aquelas nações, na ignorância deles, como eles eram acostumados a ter vários deuses, eles tinham deuses que botavam debaixo das árvores, eles tinham os deuses dentro do quarto, eles tinham diversos deuses, porque eles achavam que um Deus só não era possível de ajudá-los nas suas necessidades. Então, eles olhavam para o povo de Israel, para o Deus de Israel, que era assim um Deus local. Deus só pode adorar, só consegue atingir até a congregação do Jardim Meriti. Para lá ele já não atinge mais. Eles não conseguiam raciocinar que Deus ele era um Deus presente em todo o mundo, um Deus onipresente e onisciente. Ele é muito mais do que um Deus local, ele tinha a onisciência dele. Ele consegue olhar para mim aqui no Brasil e consegue olhar para alguém lá nos Estados Unidos. Ele consegue ouvir a minha oração aqui no Brasil e a oração de quem está no Canadá. Porque ele é um Deus presente, ele é Deus eu sou, o Deus
todo-poderoso, o Deus presente na vida de cada ser humano que o busca, até mesmo aqueles que não o buscam, mas que ele tem um projeto para o futuro com essas tais pessoas, ele cuida. E ele vem dando oportunidade para que vidas, pessoas, venham conhecê-lo de uma forma melhor. Esse é o Deus que nós estamos reverenciando, adorando e engrandecendo através do louvor. Por isso deve ser um louvor efetuado, cantado com raciocínio, com lógica. Outro dia eu vi uma irmã cantando um hino que ela dizia: pode alguém castigar o meu corpo, ou tirar a visão dos olhos meus. Aí ela foi cantando aquele hino difícil. E eu parei assim e falei: seria capaz eu, de alguém tirar os meus olhos? Seria capaz alguém vasculhar meu passado? Seria capaz de alguém destruir minha família amada e eu não dizer nenhum ai? Porque o hino diz que eu não vou nem dizer nenhum ai. Seria? É para pensar, irmão. Há hinos que eu não vou me encaixar nunca nele. Eu não vou conseguir louvar a Deus, dizer certas coisas que eu sei que eu humanamente não vou conseguir cumprir. Eu não vou conseguir dizer um ai. Se alguém fala de mim, eu já me aborreço. Se que falou de mim por trás, me chateio e tal, mas passa. Agora, não dizer nenhum ai é muito complicado. Arrancar os meus olhos, não dizer nenhum ai. Então, assim, os hinos, eles devem ser com reflexão. O que eu estou cantando, o que eu estou dizendo, o que eu estou passando. Aí vem dizendo assim: nas suas mãos, 1:3, estão as profundezas da terra. Aí ele diz: profundezas da terra. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor nosso Deus. As profundezas da terra. Eles acreditavam, irmão, que Deus não conseguia chegar até as profundezas da terra. Eles achavam que Deus era Deus só de cima, dos montes. Eles diziam: outra razão para adorar o Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Como que você é o dono da sua casa? Você que construiu a sua casa, você não sabe que a sua casa tem um porão. Lá fora, nos países lá fora, não existe uma casa que não tenha porão. Todas as casas têm porão. E, diga de passagem, que os porões são uma verdadeira casa bonita por dentro. Eles têm móvel, tem tudo. Que é uma necessidade de uma avalanche, que houver um terremoto, e o povo vai se abrigar nos porão. Mas todos que moram na casa sabem da existência de um porão lá embaixo. Eu, visitante, se alguém não me levar, eu jamais saberia que existe um porão. Então, como que Deus não seria o Deus das profundezas? Se foi Ele que criou céus e terra e mar e tudo que na terra há. Claro que Deus era o Deus também. É o Deus das profundezas. Deus é o Deus que vai até o mais profundo da terra, como também Ele vai até o mais profundo do nosso ser. Aquilo que eu talvez nem pense ainda, Deus já sabe o que vai acontecer e o que eu vou fazer. Porque Ele vai até as profundezas da minha alma. Ele consegue compreender o que às vezes eu não estou compreendendo que está acontecendo comigo. E Ele já sabe o porquê daquela situação que eu estou vivenciando. Eu não sei, eu não descobri. Há pessoas que vão a psicólogo em busca de uma cura de alguma coisa que ele não sabe o porquê que ele está vivendo. Mas se ele for a Deus, Deus vai dizer: você está com esse trauma porque aconteceu isso quando você tinha tantos anos de idade. E agora eu vou te curar. Porque Deus conhece o que vai de mais profundo, tanto na terra como dentro de cada um de nós. Ele é o Deus das profundezas. Ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Deus que sonda
todas as coisas e conhece todas as coisas que tem por debaixo da terra. Aí diz o salmista assim: se eu me esconder lá nas profundezas das terras, tu lá está. Lá no mais profundo que cada um de nós ache que podemos nos esconder, de Deus não. De Deus ninguém se esconde, porque Ele é o Deus das profundezas. Ele sabe do profundo, do oculto. Disse José, disse Daniel, porque ele revela os segredos do coração, o que está escondido e o que está oculto. Deus é o Deus que descobre e que trabalha naquilo que está lá no profundo. Mas aquele povo, na sua ignorância, não conseguia acreditar que Deus, Ele é um Deus que vai até as profundezas. Aí diz assim: as profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses. E o cume dos montes era considerado a habitação dos deuses, lá em cima. Lá em cima habitava todos os deuses, inclusive o nosso. O Salmo rejeita propositadamente as duas crenças. Javé tem jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Ele tem o direito de controle do fabricante, o que eu acabei de falar. Ele não habita só no monte, no mais alto do monte. Deus habita no terceiro céu. No terceiro céu Ele está habitando. Agora, e habita também em cada um de nós através do Espírito Santo. Deus está aqui, presente na nossa vida, na nossa história. Deus está conosco. Irmãos, espero que todos vocês estejam conosco aí através da live, né? É live não? Do culto online, certo? Pode ser live do culto. E que depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer suas perguntas. Quando acabar, eu responderei, tá bom? Mas eu gostaria que todos estivessem participando. Não é por causa da irmã Lila, não tem nada a ver comigo. A glória, a honra, o louvor, a adoração é para esse Deus tão maravilhoso, mas porque vale a pena meditar. Porque quando alguém fala, a gente raciocina. E quando a gente raciocina, a gente chega a algumas conclusões, a gente chega a algumas dúvidas e a gente vai raciocinando e o Espírito Santo vai trabalhando e nos ensinando o que precisamos aprender. Estejam conosco nessa escola dominical. Estejam conosco, participem, para que os meninos também fiquem contentes para ver que o trabalho deles não tem sido em vão. Que jamais será em vão. Olha os meninos aí, ó, bonitinho, olha ele aí, mostra vocês. Olha, irmão, eu queria vocês ver eles arrumando, tá? Não é brincadeira não, tá? Eles arrumando, olha eles aí, olha que o Ricardo, quietinho. É uma coisa tremenda. E eu sei que eles, quando acabar isso aí, eles vão ganhar 10 vezes mais. Quadruplicadamente, 10 vezes. Quadruplicadamente é 4. É 10 vezes mais que eu quero dizer que eles vão alcançar de Deus, porque valeu muito a pena. Então, irmãos, é isso que Deus vem trazendo para nós, é isso que nós precisamos refletir, é isso que nós precisamos pensar. Até onde eu estou adorando a Deus? Até onde? Como? Aí agora ele diz assim, entendendo, tópico 2, o que é a adoração. O salmista faz um segundo convite, ó, vinde, adoremos, prostremo-nos. Agora aqui tem, não só adorar, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos, adorar, ajoelhar e prostrar. Então tem uma diferença entre ajoelhar e se prostrar. A adoração, irmão, ela consiste de alguns requisitos. E já falei, repito. Os requisitos é importante. Primeiro, não pode haver adoração sem oração. Como que eu vou adorar se eu não converso com essa tal pessoa? Eu não tenho como adorar uma pessoa que eu não tenho diálogo, que eu não sei quem é ela, que eu não sei o que ela faz, que eu não sei qual é o propósito que ela tem em relação a mim. E eu só vou descobrir a forma de eu adorar essa pessoa através do diálogo com essa pessoa. Você conversa com uma pessoa na rua,
Quando a pessoa é bem agradável, e você vai conversando, uma pessoa meiga, agradável, educada, te traz prazer de você estar ali. E você, quando sai dali, você vai dizer, encontrei fulana, tão agradável, tão maravilhosa aquela pessoa. Então você louva a ação daquela pessoa, porque aquela pessoa foi agradável. Assim é com Deus, irmão. Adorar a Deus, você precisa ter uma comunhão com Ele. Ele vai falar para você o que ele pensa, ele vai falar para você os projetos que ele tem para com você, ele vai falar para você o como você deve o adorar, ele vai se revelar para você através da adoração, porque ele te conhece, ele sabe que você tem prazer de estar junto a ele. Então, o primeiro passo para a adoração é dobrar o joelho. Não existe adoração sem que eu ore. A adoração, ela deve ser acompanhada de rogos, de jejum, de oração. É um meio de adorar. Quando eu estou de joelho, eu estou adorando. Quando eu estou rogando, que é prostrado, eu estou adorando. Mesmo naquele momento mais adverso que eu estou chorando, desesperada por uma causa que eu acho impossível ou que me acometeu de me trazer dor. Aí eu me prostro. Quando eu me prostro, nessa hora eu estou adorando. Lembra quando Daniel orava a Deus pedindo pela nação de Israel, quando seria que o povo iria voltar do cativeiro? Ele ali estava fazendo uma oração com adoração. Aí ele vem trazendo a grandeza de Deus. Não existe oração e prostração sem que eu traga a grandeza de Deus. Primeiro passo, quando eu começo a orar e adorar, é dizer, Senhor, Tu és soberano. Senhor, Tu és grande. Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. Senhor, eu sei que Tu pode fazer isso por mim, não pelos meus méritos, mas porque Tu é bom. Então você veja que uma adoração, uma oração, ela vem acompanhada de grande adoração. E principalmente, irmão, quando essa oração, ela é feita com o coração, ela é feita com lágrimas, ela é feita com verdades. Verdades. Porque de Deus você não precisa esconder absolutamente nada. Quando você dobra o seu joelho e vai que você tenha cometido um delito, você vai chegar para Ele, vai adorá-lo e vai dizer, me perdoa, eu me arrependo, compadece-te de mim, porque eu sei que Tu és bom. Adoração, louvor, oração, gratidão, penitência, pedido, choro, lágrima. Todo adorador, irmão, essas coisas têm que acompanhá-lo. Por isso, a adoração ela faz um grande efeito. Qual é o efeito da adoração? Ela faz terremotos quando se canta na presença de Deus. Ela faz acontecer terremotos. Ela faz muralhas caírem. Aleluia! Glória a Deus! Ela faz correntes se partirem. Ela faz prisão se abrirem. Porque isso aconteceu. O louvor abriu prisão. O louvor ocorreu terremoto. O louvor derrubou muralhas. Aleluia! O louvor, irmão, ela tem um potencial de atingir a mais profundo lugar. Porque ela vai levar para o céu e o céu vai trazer a resposta daquela sua adoração. Quando ela é feita com gratidão, com verdade, com justiça, com temor, com adoração. Aleluia! E nós vemos isso. Aconteceu grandes coisas quando se entoavam hinos. Vidas são transformadas através de hinos. Vidas são curadas através de hinos. Aleluia! Quando ela parte do coração do adorador. Não precisa muito. Um adorador, quando ele abre a boca, que ele está no espírito de adoração, a igreja é visitada. A igreja, ela emana a presença de Deus através daquele louvor. Por isso, cada um de nós que somos levita, precisamos ter respeito na hora da adoração. Precisamos ser verdadeiro na hora da adoração. Aí ele diz assim, conceito de adoração, 2 em 1. O conceito de adoração, por vezes, é confundido
com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente o louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade à de Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Aquilo que eu acabei de falar. A adoração é quando você também diz não àquilo que você gostaria tanto de fazer, que a sua carne pede, que o seu desejo pede, mas você diz não por causa de Deus. Isso é uma adoração. Aí vem o tipo de adoração. Adoração doméstica. A mais antiga forma de adoração, antes de Israel tornar-se uma nação. A família de Abraão. Então a gente sabe, irmão, que antes de Deus dar as leis, os preceitos, até porque todas as nações vizinhas, elas tinham esse cuidado de adorar os seus deuses, Abraão também. Abraão ensinou o seu filho o que era o dever da adoração. Observa que quando Abraão estava levando o filho dele para oferecer, imolar diante de Deus, ele foi tranquilo, porque ele era acostumado a oferecer sacrifício a Deus junto com o pai. Na hora do sacrifício, eles adoravam. Então, ele foi muito tranquilo. E quando chegou no pé do monte, que já estava perto de chegar ao lugar da adoração, ele falou: pai, eu estou vendo que você está com o cutelo. Eu sei que você está com o cutelo para lá imolar. Estou vendo aqui o feixe para acender o fogo e estou vendo o cutelo. Mas o cordeiro eu não estou vendo. Aí o pai respondeu para ele: Deus para si preparará um cordeiro. Olha, por que ele foi tão tranquilo? Quando o pai o convidou, vamos ali adorar o Senhor. Ele foi, porque era um costume. Então o povo, antes do povo de Israel se tornar nação, eles já adoravam a Deus de forma em família. Todos tinham que ensinar. A gente observa por Caim e Abel. Nos primeiros tempos lá da humanidade, Adão já tinha ensinado os 2 filhos a adorar a Deus. Aí, Caim pegou o melhor da terra. Aí, Abel pegou o sangue. E levaram em sacrifício e oferta a Deus, em forma de adoração. Mas quem ensinou eles? O pai. Quem ensinou o pai? Deus. Interessante. Então, a adoração em família sempre existiu e sempre existirá. E deve ser de contínuo na nossa história, na nossa vida. As coisas boas a gente tem que botar em prática. Então, existia já a forma de adoração, uma forma antiga, mas que sempre existiu. Aí aqui ele vem dizendo: os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessa instrução, eram rememorados os grandes feitos de Deus. A adoração pública refere-se às diversas festas. Agora era uma adoração em família, agora vem a adoração pública, para que todos vejam. Aí existiam as festas. As festas eram para todos verem e quase todos participarem. Teve festa que todo mundo podia participar. A primeira festa não foi todo mundo, foi só o povo de Israel, que foi a Páscoa. Quando a Páscoa foi oferecida, feito o sacrifício da Páscoa, que era em memória do povo de Israel que ia sair às pressas do Egito. E Deus mandou que imolasse o cordeiro e comesse pão sem fermento. Foi a primeira Páscoa que foi oferecida a Deus, porque Deus estava tirando o povo de Israel do cativeiro. E Deus falou: faz-me um sacrifício de adoração pelo favor que eu estou fazendo a vocês. E eles fizeram a primeira festa, foi a Páscoa. Logo em seguida, depois, quando Deus deu as leis, veio a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era uma festa interessante. Hoje em dia,
percebo que a gente, crente, nós, muito fragilizado, muito cheio dos nossos afazeres, a gente reclama quando tem 5 dias de festa na igreja. Ah, meu Deus, de novo, estou cansada. Mas o povo de Israel, nessa festa do tabernáculo, eles tinham que sair das suas casas, eles saíam das suas casas e iriam botar tenda lá no lugar que Deus determinava. Eles faziam tendas de árvores, irmãos. Era tenda de árvores. Eles iam lá, levantavam aquela tenda com árvores e ficavam ali 7 dias. Era trazendo à memória que eles passaram pelo deserto, o período que eles enfrentaram o deserto. Então, assim, todos os hinos, todos os cânticos, toda a adoração, ele tinha um porquê daquela adoração. Ali era uma espécie de uma festa que eles tinham que cantar, lembrando do que eles passaram pelo deserto. Eu peguei aqui um texto aqui que fala o período. A festa durava 1 semana e durante esse período eles habitavam em tenda construída com ramos para lembrar a fragilidade do povo enquanto caminhavam pelo deserto. Observa só, todos os louvores, todas as adorações têm que ter um porquê. Ah, por que eu tenho que ir para a tenda? Ah, por que eu tenho que cantar? E por que eu tenho que morar numa tenda feita por árvores? Para lembrar que vocês eram frágeis, que vocês passaram pelo deserto e que eu os guardei no deserto. E mostrou a fragilidade de vocês, que vocês não venceram. Então, os filhos que ficaram remanescentes trouxeram à memória a fragilidade do povo de não suportar passar pelo deserto e sair dele. Porque, na verdade, os que saíram do Egito só saiu do deserto. Foi Josué e Caleb. O resto foi a geração que nasceu. Então, houve fragilidade, eles não conseguiram sobrepujar o deserto, eles não conseguiram vencer o deserto, porque foram desobedientes. Tantas coisas Deus fez, mas eles não conseguiram atravessar o deserto sem ficar nele. Só saiu o remanescente. Então, vocês vão para morar, saem das suas casas, levanta uma tenda, faz a tenda de árvores e lembre-se da fragilidade do povo no deserto. Era importante essa festa. E nessa festa eles ficavam 7 dias habitando em tenda feita por árvores e adorando a Deus e trazendo a memória. Quando Deus traz a memória da irmã Lila, lembra que eu fiz com você? Lembra quem era você? É para eu andar para frente, não me esquecendo de quem eu fui e lembrando de quem eu sou. Era isso que Deus estava dizendo. Lembra? Os seus pais não venceram. Cantem. E eles tinham que cantar, trazendo à memória essa lembrança. Então, era importante, que era a festa do tabernáculo. Aí veio a festa do Pentecoste. Também era uma festa pública. A festa do Pentecoste, todos podiam, os empregados, escravos, todos que habitavam na casa, vizinhos, podiam participar dessa festa. Era a festa da colheita. Eles simplesmente lançavam a foice. Era 7 semanas de festa. Era o tempo da colheita em que eles colhiam o trigo e a cevada. Quando eles jogavam a foice para cortar já o fruto da época, ali já estava começando a festa do povo de Israel. E eles ali também não podiam efetuar a festa no lugar que eles queriam. Também não. Eles tinham que sair das suas casas e ir para o lugar que Deus determinava para ali fazer a festa da colheita. Por quê? Porque tinha que ter essa festa da colheita? Porque eles tinham que cantar louvores falando da festa da colheita? Lembrar que no deserto nunca faltou comida, as roupas deles nunca envelheceram e eles tiveram o alimento por 40 dias e 40 anos. 40 anos na presença do Senhor. Está vendo, irmão? O que é um louvor? O louvor tem que ser falado daquilo que Deus faz, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. E também tem que ser entoado, engrandecendo o nome de Deus e não o nome do homem. O nome do homem é escrito na terra, logo se apaga. O nome do homem é escrito no céu, mas quando eu partir vão esquecer de mim aqui. Mas o de Deus vai permanecer para todo sempre. Então todo louvor, toda adoração deve ser em gratidão.
em gratidão pelas grandes obras efetuadas na minha e na sua vida. Já estamos terminando. Aí, como era uma coisa como estatutos, como lei, aí a gente vai lá, diz a forma da adoração. A mulher samaritana, Jesus vai conversar com ela, e ela vira para Jesus e diz assim, olha, nossos pais disseram que o lugar de adorar é ali naquele monte, porque realmente Deus escolhia sempre um monte para o povo adorar a Deus. Aí aqui a gente diz, enquanto... perdi aqui a atitude, a forma de adoração. Com a mulher samaritana, Jesus estabeleceu a forma como se deve adorar, quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar. João 4:19, 22. E ela estava falando para Deus, que era o próprio Jesus, dizendo, o lugar de adorar, diz os nossos pais que é lá no monte. Sabe o que ela estava falando? Existia um ritual, era uma lei. Sabe o que você cumprir lei, repetida vezes a mesma coisa, acaba cansando, acaba perdendo o foco. Então o povo de Israel tinha que fazer isso 3 vezes no ano, eles tinham que fazer as festas, subir para adorar a Deus. Era 3 vezes no ano, 3 festas, 3 vezes no ano. Abril, junho e mais ou menos para o mês de setembro. Eram essas festas. Então o povo tinha que subir. Mas era por tempos e sobre tempo. E aí chegou um tempo que Deus falou, olha, as vossas festas já não estão me fazendo bem. As vossas festas já me cheiram mal aos meus narizes. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma festa porque tinha uma lei. Mas não porque eles estavam espontâneos. Uma coisa é eu não roubar porque tem uma lei. Outra coisa é eu não roubar porque eu não quero. Outra coisa é eu querer e não poder porque tem uma lei. São 3 coisas diferentes. Então, assim, ele subiu a adorar porque eles queriam, porque eles estavam com o coração na adoração, porque eles queriam trazer à memória o que Deus fez. Não, eles já estavam cansados disso, já não estavam obedecendo, já não estavam na presença de Deus. E a eles era imposta uma lei que eles tinham que cumprir, que não conseguiram. Aí Jesus disse para ela, não, acabou esse ritual, acabou isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer? Ricardo, você quer adorar a Deus? Claro que eu quero. Deus é maravilhoso, eu tenho prazer. Manila, você quer adorar a Deus? Claro que eu quero, é maravilhoso. Isso independe de eu estar aqui em casa, na rua, dentro do trem, dentro do ônibus. Não importa, eu quero adorar porque eu tenho prazer em adorar. Não porque alguém me obriga. Uma coisa obrigada é uma coisa feita por prazer é outra coisa. Agora Jesus disse, olha, acabou isso. Os adoradores, eles vão adorar por vontade própria, levado pelo Espírito que habita neles. É a presença minha neles que vai fazer eles adorar com prazer, com alegria, com desenvoltura, com vida. Não uma adoração cansativa. Aquela adoração, às vezes eu vejo pessoas cantando um hino e vai arrastando. Eu vejo a cara dos meninos para acompanhar, que é tão complicado. Eu vejo os olhos do Moisés, quase salta das órbitas os olhos do Moisés, de tanto que ele fica agoniado. O Ricardo fica assim, irmão, você está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abre a boca, porque você está trazendo à memória tudo que ele fez de bom para você. E o que ele vai fazer lá no futuro, que é a eternidade. A eternidade existe para crente e não crente. Existe uma eternidade para todos nós. A diferença é que tem uns que vão para o lugar de paz, de alegria, e outros vão para o lugar de infelicidade. Então, irmão, quando subir, quando estiver cantando, canta com vida. Deixa os garotos acompanhar com alegria também, porque vocês acabam botando tristeza neles. Eles vão acompanhando. Então, irmãos, mas é espontâneo. É espontâneo. E quando eu falo de adorar, eu não estou falando só da gente se apresentar. É para todos verem que eu canto bonito. Não tem a ver não, irmão. Que, aliás, quando a pessoa canta feio, ninguém gosta. Mas, às vezes, aquele que está cantando feio está cantando mais com o coração do que o outro que canta bonito. Porque quem canta bonito fica vaidoso. Não fica não, Ricardo?
vaidoso. Então ele esquece de adorar o verdadeiro adorador. Ele acaba se adorando. Tá, irmãos, não estou ofendendo ninguém, não. Muito pelo contrário. É um despertamento para a gente cantar em adoração a grandeza desse Deus. Então Jesus falou para a mulher samaritana: não se preocupe, você não será mais obrigada a adorar. Não existirá mais lei, porque eu vou cumpri-la. Agora só vai adorar a Deus quem quiser. Se você quiser, adore. Se você não quiser, não adore. Se você não quiser, os ventos adoram, o mar adora, os pássaros adoram. Tudo é feito para adorar a Deus. Mas se você tem uma consciência de quem é Deus, com certeza você vai adorar. Atitude. Através, por intermédio da oração. Já estou aqui no tópico 2.3, já vou encerrar. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento. Já falei isso, que na oração a gente consegue cultivar esse relacionamento. E o relacionamento primeiro começa a meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa suspirar, refletir, pronunciar. Já falei sobre isso, da gente, quando canta, pronuncia a palavra de Deus, que atrai vidas a Deus. E santificar-se, tá, irmão? A verdadeira adoração, ela vem acompanhada de santificação. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não adianta eu cantar tão bonito, das pessoas suspirar pela minha voz, mas a unção não chegou ao meu coração. Isso é perceptível, tá, irmãos? Ninguém se engane. A unção, ela é contagiante. Então, a santificação para o levita, aliás, para todos nós cristãos, deve ser primordial nas nossas vidas. Santificar para adorar, santificar para louvar. No tópico 3 diz... Aqui diz uma coisa interessante, ó. Adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. É tomar consciência de sua santidade. É o sustento da mente com sua verdade. É a purificação da imaginação por sua beleza. É a abertura do coração a seu amor. É a rendição da vontade a seus propósitos. Tudo isso se traduz em louvor, a mais íntima emoção, o melhor remédio para o egoísmo, que é o pecado original. Então, a santificação, o louvor, traz todas essas coisas, sustento, purificação, imaginação da beleza de Deus, abertura do coração, a rendição das nossas vidas diante de Deus. É isso importante na adoração. Veja como a adoração é importante. Talvez tão importante quanto a palavra, porque a adoração, ela também tem a palavra de Deus. Aí o tópico 3 diz, é preciso estar atento à palavra de Deus. Aí ele diz, ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvido a voz de Deus. Aí ele vem trazendo o conhecimento do povo de Israel, que em Meribá, tá? Teve uma contenda ali em Meribá, quando o povo teve sede e desejou beber água. E aí eles começaram a dizer, pode porventura Deus dar água? Trouxe a gente para o deserto para a gente morrer de sede. E começaram a falar mal de Deus. Moisés largou eles ali, aquele povo ali, e foi até a tenda conversar com Deus. E Deus falou para ele, Moisés, você pega a vara e e fala a rocha 2 vezes, que vai ter água para o povo. Mas o Moisés estava tão irritado, o povo já tinha irritado tanto a Moisés, que ao invés dele tocar na rocha, ou falar a rocha, ele tocou irado, rebelde, papai, bateu. E isso foi crucial para Moisés e para Arão. Porque o povo endureceu o coração e ele deixou de ouvir a voz de Deus. Naquela hora da ira, ele não conseguiu lembrar do que Deus falou. E Deus repreendeu ele severamente e disse, eu te mandei glorificar o meu nome. Eu te mandei exaltar o meu nome. E ao invés disso, tu bateu na rocha. Por causa disso, nem esse povo, nem tu e nem Arão entrarão na terra que eu prometi dar aos vossos pais. Arão morreu logo em seguida e depois foi a partida também de Moisés. Então, irmão, que a gente não endureça. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Não esqueçam de compartilhar, tá, irmão, conosco. Mande as perguntas, se vocês tiverem dúvida. Nós estamos vivendo um momento difícil.
que ninguém perca a fé, que ninguém deixe de acreditar. E se alguém soprar nos vossos ouvidos, dizendo que Deus não está presente, que Deus está deixando vocês passarem por alguma angústia e por alguma dor, lembre-se dos feitos. Lembre dos milagres que Ele já fez, que Ele já efetuou. Não deixe que seu coração endureça como o povo de Meribá, ali naquela terra. Endureceram o coração de uma tal forma que perderam o foco da presença de Deus, a ponto de fazer os 2 servos de Deus pecarem. Que Deus possa não deixar que o nosso coração venha a ser cheio da nossa incredulidade, que as incredulidades sejam jogadas fora e que nós possamos ouvir a voz de Deus. Já falei, não endurecer e relacionar. O relacionamento com o Salmo 81 é 2 palavras que tem, que é não endureça e como em Meribá. Essa é a aparência, a igualdade do Salmo 95 com o Salmo 91. Aí diz assim, os discípulos de Jesus não se distinguem por ser meros adeptos de uma religião, um culto a Jesus, mas sim por terem um estilo de vida que reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Portanto, a igreja não pode limitar-se a proclamar uma mensagem de salvação da alma. Sua missão é fazer discípulos que aprendam a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da vida diária, tanto no privado como em público, tanto no pessoal como no social, tanto no espiritual como no material. O chamado do Evangelho é um chamado a uma transformação integral que reflita o propósito de Deus de redimir a vida humana em todas as suas dimensões. Uma transformação baseada no Evangelho integral, ou seja, centrada em Jesus Cristo, é orientada para o cumprimento do desejo de Jesus, que seus discípulos sejam sal da terra. E é isso, irmão. Não basta eu ser levita, não basta eu cantar, basta eu ser salvo. O importante é tudo que reflete em mim possa atrair outros que não conhecem a Cristo. Porque, na verdade, o povo de Israel foi colocado na terra para serem árvore frondosa e atraísse as outras nações para que as nações se colocassem debaixo dessa árvore, que era Deus. Agora esse trabalho é nosso, de nós proclamarmos esse evangelho, seja na adoração, seja com a nossa vida, seja com os nossos pensamentos, mas nunca com as nossas críticas. Críticas, elas têm que ser embasadas bem perfeita, para que leve o homem a uma mudança de atitude, não uma crítica que vá trazer tristeza. Sim, o cristão, ele é salvo, ele é lavado, ele é justo. Aquilo que ele deseja para ele, ele deve desejar para o seu irmão. Isso é ser salvo. E aí, irmão, abra sua boca, adore, cante, engrandeça a Deus com os hinos que Deus colocar no seu coração, mas sempre trazendo à memória quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, e que Ele também é Deus e é fogo consumidor. Observa, e Ele não perdoou nenhum daquele povo. Se entraram no céu, não sei, não cabe a mim isso, mas não entraram na terra prometida. Ficaram todos pelo meio do caminho, porque dentro deles houve um ceticismo. Eles pecaram e não adiantaram eles cantar tantos louvores. E agora o salmista adverte o povo: vinde, cantemos, adoremos, prostemos, ajoelhemos-nos, façamos a vontade de Deus e adoremos a Ele em toda a sua essência. Que Deus possa os abençoar e que a vida de cada um de vocês seja engrandecido pela presença do Senhor. E que tenha um dia de muitas bênçãos e de muita paz, em nome de Jesus. É mesmo? Que bom. Rosângela, de Paraty, Deus te abençoe. Seja muito abençoada, querida. Saudade. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a tua vida, querida. Tá bom? Tudo de bom, toda a felicidade de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós, irmãos, estamos alegres com essa oportunidade sublime que Deus nos concedeu de estarmos aqui na sua casa nesta manhã para participarmos da escola dominical e cada um de nós possamos aplicar esta palavra ao nosso coração,
Como a nossa missionária falou, Deus, Ele quer de nós uma adoração, mas essa adoração é uma adoração específica aos olhos do nosso Senhor. Por isso que o nosso coração, quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, né? Com a nossa mente, com o nosso coração, sabendo que nós servimos a um Deus que é poderoso. Como a tua serva do Senhor também falou, é importante nós olharmos para as bênçãos do Senhor, atentarmos para tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, para aquilo que Ele tem feito em favor da nossa igreja, da nossa família, e aí nós vamos entender que Ele realmente merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nós agradecemos os irmãos que estiveram conosco nesta manhã, que Deus possa te abençoar de uma forma especial, que a boa, gloriosa mão do Senhor possa estar sobre você. Não esqueça do nosso culto à noite. Hoje nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor. Você também alerte os irmãos, convide os irmãos. Nós vamos estar aqui agradecendo, bendizendo ao Senhor. Continue orando pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, para que nós em breve possamos estar aqui todos unidos, agradecendo, enaltecendo e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã tão preciosa que nos concedeu de estarmos na tua casa, para buscarmos a tua face, para falar contigo, ó Deus. Recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração, recebe o louvor, Senhor, dos nossos lábios. Aceita, Senhor, a adoração da tua igreja. Nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para louvar o teu nome, para te engrandecer. Temos a consciência, ó Deus, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos aquele que nela habita, Senhor. A tua palavra nos fala que tu, Senhor, falando a Abraão, tu falou a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós podemos orar, Senhor, por cada nação, por cada povo, sabendo, meu Deus, meu Pai, que tu é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Portanto, meu Deus, meu Pai, que possamos ter uma tarde de bênção. Toma os nossos corações, tira a preocupação, a dúvida. Senhor, basta, meu Deus, meu Pai, que tu possa estender a tua mão sobre nós e passarmos um bálsamo em nosso coração e que possamos desfrutar, Senhor, do privilégio glorioso e maravilhoso de termos a tua paz, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. E como a tua serva falou, meu Deus, meu Pai, com a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão, nós recebemos o Espírito Santo, Senhor, que está conosco todos os dias, que nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, esse penhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, esse selo, esta promessa gloriosa e maravilhosa, Senhor, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas que habita conosco, que está em nós. E eu te peço, meu Deus, que o teu bom Espírito, Senhor, possa estar em cada casa, em cada família, em cada lar, possa trazer, meu Deus, meu Pai, tranquilidade, possa trazer bênção, possa trazer vitória, Pai amado e santo. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, mas a tua palavra é fiel. Nós estamos te adorando na beleza da tua santidade. A tua igreja, Senhor, mesmo, Senhor, nos seus lares, mesmo, Senhor, impedido de estar na tua casa, a tua igreja estende as mãos para o céu e diz: louvado seja para sempre o nome do Senhor, dono do ouro e da prata, dono de tudo, Senhor, como a tua serva falou, Pai. O Senhor, meu Deus, meu Pai, conhece, Senhor, meu Deus, meu Pai, o interior de todas as coisas, mas o Senhor penetra em nosso coração, em nossa vida. Tu nos fez uma promessa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e a tua presença, Senhor, é a garantia da vitória. Que o teu Espírito Santo, assim como Ezequiel viu aquele rio, Senhor, que ele, meu Deus, meu Pai, ia, Senhor, meu Deus, meu Pai, em cada lugar que ele passava, ele ia trazendo vida, ele ia trazendo paz, ele ia trazendo vigor, ele ia renovando. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, que esse Espírito
Espírito Santo que o Senhor nos prometeu possa visitar cada casa, cada lar, cada família, e que cada um possa sentir, meu Deus, meu Pai, o cheiro suave do teu bom Espírito, ó Pai amado e santo, porque, Senhor, como tu falou, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, para Nicodemos, que o vento ele sopra aonde quer, Senhor. O vento ele não pode ser impedido, Senhor. O vento ele não pode ser impedido, Deus da glória. E eu quero crer, Senhor, que este vento está soprando em cada lar nesta manhã, para a glória do Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus possa abençoar os irmãos de uma forma especial. E nós agradecemos aos irmãos que estiveram aqui, o Diego, Moisés e Ricardo. Irmão, não esqueça de orar para esses irmãos. Como a nossa irmã Nila falou, é uma coisa muito complexa, difícil, mas eles têm se empenhado para que nós estamos aqui louvando o nome do Senhor. O nosso versículo que nós sempre falamos aqui no final, o irmão Diego vai botar ali para me lembrar, e eu quero dar a bênção para os irmãos aqui nesta manhã, né? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos conceda a paz. Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Unidos em Cristo, graças a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.